Meus irmãos, nós vamos dar início ao culto de adoração ao nosso Deus, fazendo a leitura no Salmo 34, versos de 11 a 19. Salmo 34, de 11 a 19. A palavra do nosso Deus diz assim: Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Nós vamos, nesse espírito de adoração, louvar a Deus, cantando o hino número 1. Nós vamos dirigir ao nosso Deus uma oração nesse instante. Quero convidar nosso irmão presbítero Daniel para que ore ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, te agradecemos, ó Pai, por estarmos na tua casa, ó Pai, por termos um retorno, ó Pai, aos poucos, ó Pai, durante essa pandemia. Te louvamos, ó Pai, por o Senhor ter nos guardado durante todo esse tempo. Que o Senhor esteja, ó Pai, sempre nos dando auxílio, a força para superarmos todas as dificuldades, os medos. Que o Senhor, só em Ti, possamos confiar. Que durante esses tempos, ó Pai, o Senhor possa ser a única esperança para nós. Que através da salvação do Teu Filho Jesus, possamos estar, ó Pai, com os nossos corações calmos. Que o Senhor esteja nos dando sabedoria, Pai, para estarmos sempre confiando a Ti, em Ti, que é soberano, que é o Deus santo e onipotente. Te agradecemos, ó Pai, pelos irmãos que estão aqui, pelas visitas que estão na Tua casa, ó Pai, que vieram te buscar nesta noite. Que o Senhor esteja com o pastor, que irá falar a Tua palavra, que o Senhor possa abrir os nossos corações para o entendimento, para que possamos praticá-las, ó Pai, no nosso dia a dia, para que a Tua vontade de irmos por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, ó Pai, seja espalhada, que possamos estar sempre fazendo a Tua santa e bendita vontade, que possamos estar amando ao próximo, ó Pai, que possamos ter esperança. Perdoa todos os nossos pecados, é o que te pedimos e agradecemos, ó Pai, pela cidade de Barueri, que o Senhor esteja com ela, Pai, protegendo e guardando a
suas autoridades, assim como do nosso Brasil, e que o Senhor possa estar incomodando aqueles, ó Pai, que nesses tempos estão com dificuldades, medos, para que possam te buscar. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos ler agora a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, de 1 a 11. Essa leitura nós faremos de forma alternada, mesmo assentados, mas com todo temor e reverência, leiamos a palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Nós vamos cantar mais um hino. Convido os irmãos a ficarem de pé. Nós vamos entoar o hino de número 86. Oremos mais uma vez. Convido para esta oração o presbítero Cláudio Fratoni. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te damos graça pelo teu amor e tua misericórdia, pela oportunidade de estarmos na tua casa para lhe prestar cultos. Aceita todos os atos desse culto, que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. E que tenhamos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para compreender a palavra lida, entender, Senhor, a mensagem através do teu servo, para o nosso crescimento espiritual, e que possamos sempre meditar na tua palavra, nos submetermos, Senhor, à tua vontade e fazer a tua vontade, Senhor. Assim nós oramos, governamos nosso pecado, em nome do amado de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Texto para a mensagem desta noite encontra-se na epístola de Tiago, capítulo 1, primeiro capítulo da carta escrita por Tiago.
Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Assim diz a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Meus irmãos, a epístola de Tiago é possivelmente o livro mais antigo do Novo Testamento. Ao contrário do que muitos talvez possam imaginar, os evangelhos, que são os primeiros na ordem de organização do Novo Testamento, foram escritos ainda depois da carta de Tiago. A carta de Tiago foi escrita por volta do ano 38 até o ano 44, aproximadamente, do primeiro século. E o autor desta carta começa a carta se apresentando como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago era um nome relativamente comum naquela época, assim como o nome João. Então havia muitas pessoas com o nome de Tiago. Tiago é a versão grega do nome Jacó. Jacó no Antigo Testamento é Tiago no Novo Testamento. E nós sabemos que entre os apóstolos havia dois chamados Tiago. Tiago, que era irmão de João, e havia o Tiago, filho de Alfeu. Mas essa epístola é tradicionalmente reconhecida como uma carta escrita pelo irmão do Senhor Jesus, que também tinha o nome de Tiago. O Senhor Jesus teve meio-irmãos, filhos de Maria com José. Conforme registrado nos evangelhos de Mateus, Marcos, nós temos então ali referências que indicam o nome destes irmãos do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos fala em Mateus 13 que os irmãos de Jesus eram Tiago, José, Simão e Judas, além de fazer uma referência a irmãs. Portanto, o Senhor Jesus tinha irmãos e irmãs, e entre eles havia um chamado Tiago. No Evangelho de João, capítulo 7, nós somos informados que, curiosamente, a família de Jesus, ou pelo menos os irmãos de Jesus, não reconheciam Jesus como Cristo. Eles, na verdade, não criam em Jesus e até por vezes chegaram a suspeitar que Jesus talvez não fosse muito bom, no sentido da sua integridade intelectual. Portanto, num primeiro momento, a família, especialmente os irmãos de Jesus, não eram convertidos. Mas quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que em algum momento entre a crucificação e a ressurreição do Senhor Jesus, os irmãos do Senhor foram convertidos. Em Atos capítulo 1, verso 14, nós lemos que todos estes, no caso os apóstolos, perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os irmãos de Jesus passaram por um processo de conversão, e quando a igreja começa, eles estavam juntos com os primeiros apóstolos, reunidos em oração. E o mais interessante é que Tiago, irmão do Senhor,
não apenas foi convertido, mas ele se tornou um dos grandes líderes da igreja cristã nos primeiros anos da história do cristianismo. Ele não apenas passou a crer em Jesus, como também se tornou um líder ativo na igreja que estava começando. No capítulo 15 do livro de Atos, nós percebemos que Tiago participou do concílio de Jerusalém e ele teve uma participação decisiva naquele concílio, quando ele inclusive apresentou o seu parecer sobre a questão se os gentios deveriam ou não passar pela circuncisão. Tiago se tornou pastor da igreja em Jerusalém, e isso significa que Tiago era uma pessoa bem conhecida, era uma pessoa que todos o conheciam e certamente o reconheciam como um líder, como um presbítero ou um pastor da igreja em Jerusalém. Por isso, quando ele escreve a sua carta, ele simplesmente se apresenta como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa identificação era suficiente porque todo mundo já sabia quem era o Tiago que estava escrevendo esta carta. Outras características que indicam a autoria de Tiago, irmão do Senhor, são o fato de que Tiago escreve num estilo bem próprio, bem particular. A carta de Tiago ela é bem diferente das outras epístolas do Novo Testamento, como as epístolas de Paulo, por exemplo, que tratam de questões doutrinárias bem profundas, com capítulos bem longos. Tiago, ele trata de questões bem práticas, ele não trata de doutrinas, no sentido de trabalhar um ensino bem aprofundado, mas ele apresenta à igreja instruções, orientações, conselhos sobre sabedoria na forma como viver a vida cristã. Não há longos capítulos com apresentações aprofundadas sobre questões doutrinárias. Trata-se de uma epístola composta de breves instruções e exortações práticas. Mas para quem que Tiago estava escrevendo esta epístola originalmente? Ele se diz Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e ele está se dirigindo às 12 tribos que se encontram na dispersão. 12 tribos aqui é uma expressão para referir-se aos judeus, aos de Israel. Portanto, Tiago estava escrevendo a crentes judeus, judeus que se converteram ao cristianismo e que agora, em razão das perseguições, haviam saído de Jerusalém e haviam se espalhado por várias regiões. Por isso ele diz que escreve aos das 12 tribos que se encontram na dispersão, ou seja, crentes judeus que foram dispersos por causa da perseguição. De acordo com Atos capítulo 8, a Bíblia nos diz que levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Portanto, os primeiros cristãos eram predominantemente judeus, e a perseguição fez com que eles tivessem que se dispersar, sair de Jerusalém. Portanto, é a estes que Tiago escreve, identificando-os como 12 tribos que se encontram na dispersão. Tiago escreveu originalmente a crentes judeus espalhados em diferentes localidades e que estavam passando por muitas provações. A igreja que estava nascendo, ela nasce debaixo de perseguição, e naturalmente as perseguições trazem muitas tribulações, porque a igreja, os crentes, eles são perseguidos pelo governo, pelo Estado, no caso o Império Romano. Muitas vezes eles perdiam seus empregos, passavam dificuldades e necessidades, tinham dificuldades de conseguir outros empregos, exatamente porque eles estavam agindo contrários ao império. Eles se recusavam a seguir práticas do império que eram contrárias à sua fé, e isso os colocava numa condição de perseguição. Portanto, Tiago começa a sua epístola
tratando exatamente sobre esse tema, provações. Esse é o assunto inicial de Tiago na sua epístola. E a palavra de Deus aqui em Tiago nos oferece, no início desta carta, duas lições importantes. Primeiro, sobre a realidade das provações na vida cristã, e em segundo lugar, o fundamento para compreendermos as provações. Em primeiro lugar, a realidade das provações na vida cristã. Veja como Tiago começa no verso 2, depois de se apresentar, depois de indicar os seus destinatários, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. E a primeira observação que nós devemos fazer aqui é que Tiago se dirige àqueles crentes chamando-os de irmãos. Ele faz questão de usar esse termo: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. É interessante que Tiago, ele não se apresenta na carta como irmão do Senhor Jesus. Ele até poderia fazer isso se ele quisesse, e até se ele tivesse intenção de impressionar as pessoas a quem ele estava escrevendo, ou mesmo talvez se ele quisesse enfatizar o fato de que ele viveu e cresceu na mesma família, na casa do Senhor, e portanto ele tinha uma grande proximidade com o Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, Tiago quer destacar a sua identificação com os crentes, com os irmãos que estavam passando por muitas provações. Talvez a intenção dele fosse reforçar a verdade sobre o fato de que todo aquele que crê em Cristo e faz a vontade de Cristo é irmão de Cristo. Portanto, não apenas ele era irmão, porque era filho de Maria e, portanto, era meio-irmão de Jesus, mas ele diz que todos os crentes, aqueles que fazem a vontade de Cristo, são irmãos do Senhor, e por isso ele usa essa expressão com uma intencionalidade. Ele está trazendo para si os seus leitores, chamando-os de irmãos, trazendo a ideia de uma identificação. Somos irmãos em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus nós fomos adotados como filhos do Pai Celestial. Assim, meus irmãos, ele se identifica com os seus companheiros cristãos como um irmão, dizendo meus irmãos. E quando ele diz irmãos, ele enfatiza que a sua mensagem não era apenas para aqueles que foram redimidos por Cristo, mas para aqueles que também são família de Cristo, em união com Cristo e em comunhão uns com os outros. Assim, este é um termo que faz referência a um sentimento de grande afeição relacionado com a própria esperança do Evangelho, que nos reconcilia com Deus e nos integra à grande família de Deus. E então ele passa a falar sobre as circunstâncias que são comuns aos irmãos em Cristo em diferentes lugares e em diferentes tempos. Agora, meus irmãos, observe que ele não fala sobre a possibilidade de haver provações. Ele diz: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. A palavra de Deus é absolutamente realista quanto à nossa condição de pecadores neste mundo caído. A Bíblia não nos diz que nós poderemos passar por provações. A Bíblia, antes, parte do princípio de que uma vez que nós somos cristãos, submissos a Deus, que buscam andar de acordo com a vontade de Deus, inevitavelmente passaremos por várias provações. Tiago estava falando aos primeiros crentes que eles estariam expostos a muitas provações, e naquele contexto, as provações especificamente eram
principalmente a perseguição que nós mencionamos, o fato de que aqueles crentes, por serem crentes, agora tinham que andar fugindo, ou pelo menos evitando situações que fossem um risco para eles, muitas vezes tendo que se mudar dos lugares onde viviam, como é o caso dos crentes aqui, que tiveram que sair de Jerusalém e buscar outras localidades para viver, para fugir, ou para fugir da situação decorrente das perseguições. Meus irmãos, embora as perseguições possam não fazer parte direta do nosso contexto, há muitos cristãos ao redor do mundo que enfrentam perseguições políticas também na atualidade. Nós, felizmente, ainda vivemos em um contexto de razoável liberdade, mas há muitos cristãos ao redor do mundo que não podem sequer ter uma Bíblia ou se reunir livremente para estudar a palavra de Deus. Em muitos países há cristãos sendo perseguidos exatamente neste momento. O fato é que, de um modo ou de outro, a nossa vida neste mundo ela é cercada de várias provações. Às vezes as provações podem estar relacionadas com enfermidades. Muitas vezes enfermidades que nós enfrentamos são tipos de provações que se colocam diante de nós. Para outros, as provações podem estar relacionadas com dificuldades financeiras. O crente passa por dificuldade financeira. Aquela doutrina sobre prosperidade tão popular no meio de muitos arraiais evangélicos é uma doutrina que não tem base bíblica. A nossa prosperidade consiste em sermos abençoados por Deus espiritualmente acima de tudo. Não que não sejamos abençoados materialmente, não que Deus não nos abençoe, mas a nossa bênção primordial está relacionada com a nossa salvação e com a certeza da nossa vida eterna em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, há também provações relacionadas com o ambiente familiar. Muitas vezes há casas, há famílias nas quais há muitas provações, muitas situações que geram provações para a vida dos crentes. Provações no ambiente de trabalho e tantas outras situações que, com maior ou menor intensidade, representam provações em nossas vidas. É interessante que o sentido da expressão passardes por várias provações tende, por grande alegria, o passardes por várias provações. Essa expressão aqui na língua original do Novo Testamento, na língua grega, ela traz a ideia de cair em provações. Desse modo, a tradução mais literal do texto seria: tende por motivo de grande alegria o cairdes em várias provações. E a palavra utilizada aqui é a mesma palavra que aparece na parábola do bom samaritano. No Evangelho de Lucas 10, quando o texto diz que certo homem descia de Jerusalém para Jericó, ele veio a cair em mãos de salteadores. O homem não apenas passou por um assalto, mas ele foi surpreendido pelos salteadores que o cercaram e o dominaram. É essa a ideia do argumento de Tiago. O sentido é o de que, pelo desígnio de Deus, nós cairemos em várias provações e muitas vezes de forma surpreendente, quando não esperamos. E em meio a estas provações, nós podemos estar certos de que Satanás irá aproveitar a situação para nos tentar para que pequemos contra o Senhor. Portanto, a provação vem de Deus, mas muitas vezes Satanás usa as provações para nos levar a desacreditar e a blasfemar contra Deus. Assim, quando você e eu cairmos em várias provações, o mandamento da palavra de Deus
para nós é este: tende, por motivo de grande alegria, o passardes por várias provações. Agora, meus irmãos, é surpreendente, essa expressão, ela nos choca, ela causa estranheza em nós, o fato de que a Bíblia manda que nós nos alegremos. Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. A Bíblia diz que a gente deve ficar alegre com as provações. Agora, isso não significa que a Bíblia esteja nos estimulando a negar os efeitos naturais das provações. Isso não significa que nós devamos nos sentir como que, olha, a gente está passando por provação, mas vamos fazer de conta que não estamos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Nós não podemos e não devemos negar os efeitos das provações. Muitas vezes as provações nos trazem grande sofrimento, mas a palavra também nos diz, na carta aos Hebreus, nos ensina que as provações, elas não são motivo para alegria no primeiro momento. A provação em si, ela não é motivo de alegria. Assim, a Bíblia não nos proíbe de termos momentos de choro, de tristeza, porque isso é inevitável. Todavia, o ensino confortador da palavra de Deus para nós é este: conte com uma alegria que está acima das circunstâncias ao cairdes em várias provações. A alegria não é pela provação, mas é por saber que apesar das provações, nós temos a alegria de saber que a mão do Senhor nos conduz, nos guarda e nos protege. Em outras palavras, nós devemos reconhecer sempre a amável e boa mão de Deus presente no meio das provações e ter a alegria relacionada com a nossa submissão aos propósitos de Deus, sabendo que Ele trabalha para o nosso bem, para o bem do seu povo e, acima de tudo, para a glória do seu próprio nome. Portanto, a nossa alegria não está no sofrimento, não está na provação. A nossa alegria está naquilo que Deus está realizando em nossa vida por meio das provações. Os irmãos se lembram da atitude dos apóstolos no começo do livro de Atos, quando as perseguições estavam ali já iniciando? A Bíblia diz que eles foram presos e foram açoitados por ordem do Sinédrio. E a Bíblia diz que depois que eles saíram, que eles foram libertados, depois de serem chicoteados, a Bíblia diz que os apóstolos, tendo sido açoitados, porque a ordem era para que eles não falassem no nome do Senhor Jesus Cristo, após terem saído, a Bíblia diz que eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, isto é, pelo nome de Jesus. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina no Evangelho de Mateus: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Ou seja, alegrai-vos nestas coisas, não na dor causada por estas coisas, evidentemente, não na negação do sofrimento, mas olhando através do sofrimento, como se a provação fosse uma chuva caindo, e nós conseguirmos olhar através da chuva o arco-íris se formando, representando a presença e o cuidado de Deus para conosco. Agora, meus irmãos, este mandamento é, de fato, um mandamento desconfortável. Obedecer a esta ordem: tende por grande alegria o passardes por várias provações. Sejam alegres por passardes por várias provações. É um mandamento certamente desconfortável, e quando pensamos sobre ele, muitos de nós, é como se o mandamento contrariasse a lógica da nossa natureza. É por esta razão que a Bíblia não para aí. A Bíblia não apenas diz: olha,
se alegrem nas provações. No verso 3, Tiago imediatamente nos ensina uma outra lição relacionada com o fundamento para compreendermos este mandamento. Ora, se a Bíblia diz que a gente deve se alegrar nas provações, qual é a base para isso? E a base é o que vem na sequência do texto. Depois de falar sobre a realidade das provações na vida cristã, Tiago prossegue no verso 2 dizendo, no verso 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Porque nós podemos ter por motivo de grande alegria o passarmos por várias provações? Porque as provações da parte de Deus provarão a nossa fé e produzirão um aprimoramento da nossa fé. A palavra provação aqui, no verso 3, ela é diferente da palavra provação no verso 2. Embora seja a mesma palavra, o sentido é diferente. No verso 2, a palavra possui um sentido negativo. Significa provação no sentido de passar por uma experiência difícil, um teste, um desafio a ser enfrentado, uma dificuldade. No verso 3, a palavra provação tem um sentido positivo, significa uma confirmação, ou seja, as provações, enquanto testes à fé, servem para provar a legitimidade da nossa fé. Como a nossa fé é genuína, quando ela é provada de fato por Deus. Podemos usar aqui como ilustração a ideia do ouro, que para ser comercializado, ele precisa passar por um processo de purificação, e isso se dá naturalmente com outros metais preciosos. O fato é que o metal precioso ele passa por um derretimento e ele é moldado então até se tornar próprio para ser comercializado. O ouro passa por um teste de depuração para a sua valorização final, para que as impurezas sejam retiradas. E isso é assim com todo metal, como dissemos. Portanto, Tiago nos diz que nós podemos nos alegrar com as provações, porque através delas Deus prova para nós mesmos a legitimidade da nossa fé. Veja que Deus já conhece o nosso coração. Deus não nos prova para saber quem nós somos, porque Ele já sabe quem nós somos. Ele não precisa provar nada para Ele mesmo. As nossas provações servem para provar a nós mesmos a firmeza da nossa fé. Por isso ele diz que a fé provada e confirmada produz perseverança. Quando Deus colocou Abraão à prova em sua fé, por exemplo, era na realidade para o próprio Abraão conhecer o seu coração, para ele entender qual era o nível da confiança que ele tinha em Deus. Em Deuteronômio 8, o Senhor Deus diz que ele guiou os filhos de Israel pelo deserto por 40 anos para provar o que estava no coração deles, se guardariam ou não os seus mandamentos. Então veja, para nós, em primeiro lugar, as provações testam a autenticidade da nossa fé. É isso também que o Senhor Jesus Cristo ensina na parábola do semeador, particularmente no caso da semente que caiu na terra rochosa. O Senhor ensina que a semente que caiu no solo rochoso representa aquele que ouve a palavra, recebe logo, mas não tendo raiz, isto é, não possuindo uma fé firmada. Quando surgem as provações, ele não resiste, e assim como uma planta que não tem raiz, ele seca, perde a alegria e a euforia inicial. Mas assim como o sol sobre uma planta saudável, com raízes profundas, em um bom solo, contribui para o seu crescimento e para que dê frutos, as provações enviadas por Deus sobre os crentes que possuem raízes profundas firmadas em Cristo
contribuem para o seu crescimento espiritual. Portanto, as provações da nossa fé são para que nós mesmos conheçamos a profundidade da nossa confiança em Deus. Como sabemos que somos crentes genuínos se nós não formos testados por Deus? As provações tanto podem mostrar a vitalidade da nossa fé, quanto podem revelar a superficialidade e a fragilidade da nossa fé. Constantemente, em meio a provações, nós somos lembrados como quão facilmente somos levados a duvidar, quão rapidamente podemos nos entregar às murmurações e desistir e não perseverar. Deus usa as provações para servir de encorajamento, conforto, exortação para aqueles que são seus. Mas além de provar a nossa fé, as provações também aprimoram a fé. De acordo com a parte final do verso 3, a confirmação da fé por meio da provação conduz à perseverança. Mas o que é perseverança? A ideia da palavra perseverança tem a ver com uma persistência determinada, independente das circunstâncias. É como aquele atleta que, apesar da dor, ele continua correndo, ou ele continua na sua prática do esporte, seja lá qual ele for, ainda que ele esteja sentindo dores por causa daquela prática, ele persiste, ele é perseverante. Essa é a ideia da perseverança. Independente da situação, é preciso prosseguir, é preciso continuar. E a Bíblia nos ensina que somente entraremos no céu através da perseverança. E a perseverança somente é possível por meio da graça de Deus. A perseverança não brota em nós, ela também faz parte do processo da graça de Deus em nós. Pela graça de Deus, nós somos treinados por meio das provações e assim somos aprimorados em nossa fé. É por meio da perseverança nas provações que nós somos refinados como ouro precioso para Deus. Somos habilitados a prosseguir de força em força, de graça em graça, de glória em glória. E qual é o resultado de tudo isso? O resultado é que somos abençoados, adquirindo perfeição e integridade. É isso que está descrito no verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Veja, nós precisamos perseverar, e Deus designou um meio através do qual nós perseveremos, pelas obras de Cristo, pelos méritos de Cristo. Nós somente podemos perseverar na fé, continuar e caminhar a nossa jornada, porque em Cristo nós somos fortalecidos. E mais, no meio das circunstâncias da vida, há um trabalho que cada um de nós deve fazer, há uma responsabilidade nossa, um trabalho que é o próprio Deus que realiza em nós, tornando essa obra perfeita, porque é Ele mesmo quem realiza essa obra em nós. Há grande conforto nessa ideia de uma obra perfeita. As provações são meios, são instrumentos designados por Deus para nos moldarem a cada um de modo próprio e particular. E o resultado dessa obra é descrito aqui em 3 termos, 2 positivos e 1 negativo. Primeiro, para que sejais perfeitos. Deus é quem nos torna perfeitos. A Bíblia nos diz que devemos ser perfeitos como Deus é perfeito, e a perfeição é colocada diante de nós em Cristo Jesus, aquele que é o nosso alvo, através do qual nós devemos caminhar a nossa vida, imitar Cristo.
Por isso, no Novo Testamento, a palavra de Deus nos fala sobre maturidade, que consiste em um crescimento através do qual nós vamos sendo conformados à imagem de Cristo. Portanto, o primeiro resultado é esse, para que sejais perfeitos. O segundo resultado é o amadurecimento espiritual que conduz à integridade. E por fim, esta obra perfeita e completa, ela se expressa negativamente, de modo que nos tornamos em nada deficientes. Então, negativamente é isso. Não somos mais deficientes, porque em Cristo nós somos aperfeiçoados, através da perseverança nós somos moldados, refinados e somos feitos, portanto, íntegros na presença de Deus. Em Cristo, as nossas falhas vão sendo aparadas e nós vamos cada vez mais nos tornando parecidos com o nosso Mestre. Assim, meus irmãos, esse surpreendente mandamento para nos alegrarmos nas provações possui um claro fundamento para adquirirmos perseverança e resulta no benefício da perfeição da obra de Deus em nós. Pensar biblicamente leva-nos a compreender que cada provação está relacionada com o propósito de Deus. Pensar conforme o ensino da Bíblia nos torna convictos de que Deus é sábio e tudo faz de modo perfeito. Tiago escreveu originalmente a crentes judeus que estavam espalhados em diferentes localidades fora de Jerusalém, espalhados em razão de perseguições, enfrentando por isso muitas provações. E a palavra de Deus aqui, tratando deste assunto, oferece-nos no início dessa carta de Tiago duas importantes lições. Primeiro, sobre a realidade das provações na vida cristã. Nós precisamos estar cientes de que neste mundo caído, nós passaremos por provações. A Bíblia nos diz que devemos nos alegrar nas provações, e a alegria da qual a Bíblia fala consiste na segurança que temos de que o Senhor está conosco sempre para nos sustentar e nos conceder vitória no meio das provações. E o fundamento para compreendermos as provações está no propósito sábio e soberano de Deus em desenvolver em nós perseverança e aprimoramento da nossa fé. Meus irmãos, que nós possamos, confiados em Deus, olhar para as provações que eventualmente se apresentem diante de nós e nos alegrarmos, no sentido de que as provações nos fazem amadurecer e revelam que Deus está conosco, porque somente Ele pode nos fazer enfrentar e superar as provações desta vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém.